Olha, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Beto Simonetti, durante a abertura do 167º período ordinário de sessões da Corte Americana de Direitos Humanos, CIDH, nesta segunda-feira, classificou o racismo ambiental como causa de adversidades climáticas para as populações vulneráveis. Essa é a expressão que o presidente da OAB utilizou, então, aí na sua palestra, né? Veja só, o racismo ambiental, segundo o próprio governo, assim, é um fenômeno constituído por injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais vulneráveis. O racismo ambiental não se configura apenas através de ações que tenham uma intenção racista. Agora eu vou dar um contraponto aqui que o Luiz Batistella colocou na matéria, muito interessante. Em seu livro Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, o filósofo inglês Roger Scruton destaca este movimento empreendido por governos e entidades internacionais que promovem um clima de terror em torno da temática ambiental, apenas para depois se apresentarem como salvadores messiânicos frente a supostas adversidades. Ademais, observamos, como diz o Roger Scruton diz isso, ademais, observamos como governos, ONGs e grupos de pressão fazem o seu jogo ao aumentar a ansiedade comum, ao mesmo tempo que se oferecem para aliviá-la. Os problemas relacionados ao meio ambiente parecem estar tão fora do nosso alcance que ficamos à deriva, perdidos entre opiniões e políticas concorrentes, mas sem termos de fato um ponto de apoio, exceto nos rastros de nossas preocupações. Vejam só, meus amigos, isso aqui que o presidente da OAB fez, a utilização desse termo, racismo ambiental, porque racismo ambiental, ele é como o chamado racismo estrutural. É aquilo que os grupos de pressão chamarem de racismo ambiental. Quando acontece uma catástrofe desse tipo, a chuva pergunta, ela pergunta para os habitantes, perguntou para os habitantes do Rio Grande do Sul, a que etnia vocês pertencem? Entende? Olha, você é um morador ribeirinho aqui, só que você tem... você é italiano? Você tem descendência italiana? Então desculpe incomodar, eu não vou prejudicar você, tá bom? Porque você é italiano, você é branco, então você não vai ser atingido pela chuva, pelas enchentes. Ele pergunta às pessoas, olha, vocês são aqui quilombolas? Então vocês vão ser atingidos pela chuva. Assim, isso é de uma irracionalidade total. E o que é pior, isso aqui tem um único objetivo. Como eu disse, eles querem criar uma nova ordem política, social e econômica. Eles querem criar. O Rio Grande do Sul hoje é visto como um campo de experimentos dessa nova ordem social. É tudo isso que eles veem lá no Rio Grande do Sul hoje. Tá? Eles não veem pessoas que estão em sofrimento, eles veem uma oportunidade para implantar os seus projetos de poder. É isso que eles veem. Então, o que eles precisam fazer? Primeiro, dividir as pessoas. Uhum. A palavra diabo, ela tem origem exatamente na divisão. Diávolo. Diávolo é aquele que divide. Aquele que divide e aquele que acusa. Então, eles fazem exatamente isso. Eles dividem a população em grupos, né? E dizem assim, olha, vocês são os grupos mais vulneráveis, então nós vamos cuidar de vocês, e os seus inimigos são aqueles que estão nos outros grupos. Tá? Seus inimigos, você que está dentro de um grupo que eles consideram mais vulnerável, você então, a gente vai cuidar de você, e você se torna inimigo
daquela pessoa que às vezes vive do seu lado. Todos os processos totalitários acontecia isso. Você colocava o vizinho contra o vizinho espionando o vizinho. É exatamente o que eles estão fazendo isso. Eles estão tentando dividir o povo do Rio Grande do Sul, hoje, para justificar os seus projetos de poder. Como é que eles implantam os projetos de poder? Eu vou te dizer uma das medidas que logo, logo vai aparecer. A criação de um imposto ambiental. E se alguém reclamar desse imposto ambiental, meus amigos, sabe o que vai acontecer? Quem reclamar do imposto ambiental vai ser chamado de racista. E racismo, pela lei brasileira, é um crime inafiançável. Então você vai ser considerado... Ah, mas não, Paulo, você está exagerando um pouco. Eu não estou exagerando. O STF, há alguns anos, acho que faz mais de 10 anos já, ele equiparou os chamados crimes de homofobia, que não existem no ordenamento legal do Brasil. Não existe crime de homofobia. Mas ele equiparou, foi o Barroso que fez, inclusive, equiparou os atos de homofobia ao crime de racismo. Então, o sujeito que cometeu um ato considerado homofóbico, ele vai ser considerado como se fosse racista. Vocês estão entendendo que eles podem manipular? Vocês estão entendendo porque eles querem manipular a linguagem? Porque eles começam manipulando a linguagem? Vocês estão entendendo por que eles colocaram a linguagem neutra como um dos esteios aí da política educacional? É exatamente por isso. Porque dominando a linguagem, dominando a inteligência das pessoas, eles podem implantar os seus projetos. É exatamente isso que está sendo feito. Então, o uso dessa expressão racismo ambiental já é assim, é alarmante. E por parte desse presidente da OAB, que é um omisso, que se omitiu diante de todos os abusos que o STF vem cometendo nos últimos anos. Se omitiu. Durante o seu mandato, que começou, se eu não me engano, foi em 2022. Né? Mas, enfim, a OAB vem se omitindo aí ao longo dos últimos anos, né? E com esse presidente não foi diferente. Né? Até teve uma vez que alguém gritou "fora Xandão", numa palestra dele, né? E ele disse, ele disse uma frase ambígua, assim, ele falou, "vamos chegar lá". Mas depois o presidente da OAB deve ter voltou atrás e disse que não, na verdade, não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi "chama o Xandão". Entendeu? Eu ouvi outra coisa. Não ouvi, entende? Então, ele estava tendo algumas coerências, uns lapsos de... Não. Mas eu te explico, Ana Flávia. Ele é candidato à reeleição, então ele tinha que dar um migué. Ele tinha que dar um migué para conseguir os votos dos seus... De quem precisa. Dos seus colegas. Então é isso, ele estava em campanha, na verdade. Mas, na verdade, ele nunca enfrentou e nunca vai enfrentar os abusos do STF. Então é esse mesmo cara que está agora jogando na nossa cara a expressão racismo ambiental. Amanhã nós vamos amanhã, quem se opuser aos planos do governo, tá, para a criação de imposto ambiental, para a criação e talvez venha com outro nome, mas não duvide que logo, logo vamos estar falando em lockdown ambiental. E há quem defenda, tá? né? E há quem defenda, claro, está cheio de gente defendendo. Talvez eles até usem outro nome, tá? Outro nome, lockdown ambiental. Eles estão fazendo isso. Engraçado, né, que em 1941 teve uma enchente tão devastadora quanto essa, em Porto Alegre, e ninguém falou nada. Mudanças climáticas, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é o alarmismo mesmo. Eles criam, como o Roger Scruton falou aqui, eles estão criando uma situação de emergência, de medo, e isso nós já conhecemos essa história, né? A criação de uma atmosfera de medo. Você vai morrer. Você vai perder a sua vida. Sua vida vai ser destruída se você não seguir as recomendações do governo. Se você não seguir as ordens do governo, as ordens do Estado. Quando é que aconteceu isso? Faz pouco tempo, gente. Foi agora, na pandemia, aconteceu exatamente a mesma coisa. A manipulação dos sentimentos de medo da população. Exato. É um trabalho de controle social, como falou
Vocês perceberam que está tudo interligado? Né? Tudo interligado. O objetivo final é esse, o controle social. O controle sobre você, sobre aquilo que você faz. É impedir que você tenha autonomia em relação ao Estado. Eles querem, na verdade, defender o Estado de você, e não você. Não o contrário, né? Eles querem defender você, o Estado tem que ser defendido contra os golpes maliciosos da realidade.